Olá, seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou a Júlia, atualmente sou estudante de jornalismo e hoje falaremos o que ninguém te disse sobre saber se dizer. Saber se dizer. Onde tudo isso começou? Começou com algumas convicções erradas que eu estava alimentando dentro de mim, que me fez recordar. Quando eu era pequena, eu era muito tímida. E muitas vezes eu queria falar algo e por causa da timidez eu acabava não falando. Mas agora, essa vontade de falar, saber se dizer, me posicionar, tem ficado mais viva dentro de mim e fez com que eu tivesse valiosos aprendizados sobre como eu posso me dizer, não só ah, politicamente falando, socialmente falando, humanamente falando, mas também no meu dia a dia, no ordinário. E algo que foi uma pérola de aprendizado que vai ser a base do nosso vídeo é este livro aqui, A Coragem de Não Agradar, um título muito instigante, vocês não acham? Que o que fez eu ler isso foi justamente o título, como também quem me indicou. Foi uma indicação que eu vi nas redes sociais de uma influenciadora que eu gosto muito, Giovanna Mel. Ela é jornalista e fala sobre comunicação, oratória, posicionamento nas redes sociais. E ela falou tão bem desse livro que eu falei, não tem como eu não ler. E condizia com algumas coisas que eu andava refletindo na época, então, coragem de não agradar. Como aquele. Não chega a ser ditado nem expressão, mas que sempre surge por aí. Se nem Cristo agradou a todos, quem dirá a nós, né? Então, seguindo um pouco também essa linha, eu trouxe esse livro pra gente refletir sobre 3 tópicos super importantes que eu aprendi com ele. O primeiro passo para saber se dizer é lutar contra a comparação. Ela costuma ser mais traiçoeira do que nossa amiga. E se necessário for, é bom evitar durante um tempo redes sociais ou telas, porque essa atitude da comparação tem ficado cada vez mais evidente na nossa vida por ver vidas muito perfeitas em redes sociais. Então, talvez você vê uma pessoa que tem a sua idade, vivendo uma vida totalmente diferente da sua, e até considerar uma vida melhor do que a sua, e você olha, nossa, mas olha a vida daquela pessoa e a minha vida, o meu mundinho. E aí fica nesse contexto todo, mas aí você também não leva em consideração que existe a realidade dela, existe a sua realidade e a sua circunstância. E às vezes você acaba mais olhando para aquilo que é do outro do que aquilo que realmente diz de você e em você. E nesse livro, na página 40, ocorre um diálogo super legal do jovem com o filósofo. Esse livro foge um pouco do usual, ele não é muito. Capítulo 1 fala sobre isso e aí o autor discorrendo sobre o tema. Não, ele é um livro em forma de diálogo. Então, é dividido em noites: noite 1, noite 2, noite 3, noite 4, noite 5. Acho que é 5 noites. E dentro dessas noites é um filósofo, na verdade, um jovem que conversa com um filósofo, partilhando algumas dúvidas interiores, e o filósofo sabiamente vai discorrendo e ele fala sobre a comparação, nós já vamos comentar. E me chamou muito a atenção nesse livro por causa disso. Me instigou a leitura toda, porque eu queria saber o decorrer da conversa e o que eles iam falando, sem contar que muitas dúvidas que o jovem trazia no livro eram coisas que se passavam também dentro do meu interior. Na página 40, o filósofo vai instigando o jovem a analisar como ele está. E o jovem acaba assumindo o quanto ele queria ter a vida do seu amigo, de um amigo Y, por exemplo. E aí o filósofo vai discorrendo, dizendo: Então, deixe-me fazer uma pergunta. Por que você acha que quer ser como Y? Supondo que você só queira ser diferente, seja Y ou outra pessoa, mas qual é o objetivo? O jovem responde: Você está falando sobre metas de novo? Como eu já disse, admiro meu amigo e acho que seria mais feliz se fosse como ele. O filósofo: Você acha que seria mais feliz se fosse como ele? O que significa que não está feliz agora, certo? O jovem: Quê?
O filósofo: nesse exato momento, você é incapaz de ser feliz de verdade. Isso porque não aprendeu a amar a si mesmo. E para tentar amar a si mesmo, deseja renascer como uma pessoa diferente. Você espera ser como Y e descarta quem você é agora, certo? Aí o jovem: sim, acho que está certo, e o diálogo vai continuando. E quantas vezes talvez isso já tenha acontecido não só comigo, como também com você? A comparação não faz só você querer a vida do outro, mas faz você esquecer daquilo que você é, daquilo que são suas características, aquilo que diz de você. Antes mesmo de você dizer para fora quem é você, você precisa entender aqui dentro quem é você. Então, quem é a Júlia? O que aquilo para ela é indispensável, ou o que é aquilo que diz dela. Por exemplo, me expondo um pouquinho para vocês. Eu sou uma pessoa mais introvertida. Você não vai ver eu muito chegando nos lugares, tipo, oi, fazendo aquela farra, aquela festa, sabe? Mas ao mesmo tempo, se eu encontrar com uma pessoa muito, assim, feliz, principalmente se é uma amiga, oi, como você tá? Eu falo tranquilamente. Mas eu não sou aquela pessoa que toma conta do ambiente, sabe? Aquelas pessoas mais extrovertidas. E principalmente na minha adolescência, eu achava aquilo um máximo e eu queria ser assim também. E demorou até que eu entendi, mas Júlia, você até pode ser mais solista, você pode ser mais empática, você pode ser mais presença quando você estiver com alguém, ou cumprimentar melhor as pessoas, mas agora, querer dar uma de extrovertida, isso não diz muito sobre quem você é e de você. É um exemplo disso. E ficar me comparando fazia eu piorar a questão de não aceitar algo que dizia sobre mim, que é essa introspecção, né? Ser mais introvertida. Antes da gente ir para o segundo tópico, é importante eu comentar com você que esse livro ele é inspirado na psicologia de Adler. Existe Freud, existe Frankl, existe Adler também, com algumas das suas teorias. E a sua teoria, ela é baseada no indivíduo, que é único, insubstituível e motivado pela superação de sentimentos de inferioridade e pela busca da conexão social. E o segundo passo para saber se dizer é entender a inferioridade como ela é. É normal, em alguns momentos, nós nos sentimos inferiores. Há ricos entre uns com os outros se sentem inferiores, porque, claro, existe uma diferença entre um bilionário e um milionário. Existe uma diferença de um rico para um classe média. Existe uma diferença entre um classe média e um pobre. E acaba existindo esse sentimento de inferioridade por sermos diferentes, termos circunstâncias diferentes. Porém, a inferioridade, é principalmente o que fala aqui no livro, a inferioridade não deve nos estagnar. Então, nos tornar vítimas da nossa própria história, mas ela deve ser um impulso para lutarmos, para superar não só esse sentimento de inferioridade, mas a realidade que a gente vive. E no livro, na página 72, fala sobre isso. O filósofo começa dizendo: a contraparte disso é o sentimento de inferioridade. Todos estão na condição de querer melhorar, que é a busca da superioridade. A pessoa acalenta diferentes ideias ou metas e avança na direção delas, mas quando não atinge seus ideais, passa a abrigar uma sensação de inferioridade. Por exemplo, existem chefes de cozinha que, por mais inspirados e realizados que se tornem, são sempre assolados pelo tipo de sentimento de inferioridade que os faz pensar: ainda não sou bom o suficiente, preciso evoluir na arte da cozinha, etc. O jovem: é verdade. E o filósofo continua: Adler está dizendo que a busca da superioridade e o sentimento de inferioridade não são doenças, mas estimulantes ao empenho e ao crescimento normal e saudável. Usado de forma correta, o sentimento de inferioridade também pode promover o empenho e o crescimento.
e o jovem. O sentimento de inferioridade é uma espécie de plataforma de lançamento? O filósofo, é isso aí. A pessoa tenta se livrar do sentimento de inferioridade e segue em frente. Nunca estamos satisfeitos com a situação atual. Ainda que seja o único passo, a pessoa quer progredir, quer ser mais feliz. Não há absolutamente nada de errado nesse tipo de sentimento de inferioridade. O problema é, em certas pessoas, perderem a coragem de dar um passo à frente e não conseguirem aceitar que a situação pode ser mudada se fizer esforços realistas. Pessoas que nem sequer se mexem, elas simplesmente desistem e dizem coisas do tipo: eu não sou bom o suficiente mesmo. Ou, ainda que eu tentasse, não teria a menor chance. Então, quando você passa a entender que, na verdade, esse sentimento que você tem de inferioridade é como se fosse um estímulo para você querer ser melhor e sair daquilo que às vezes pode ser uma miséria da sua vida. Entender isso te ajuda a não ser vítima da sua história. Quantos hoje se sentem vítimas da própria história? Eu mesma me senti assim, como no conto da Cinderela. E era engraçado que conforme eu chegava nas minhas sessões de terapia, sempre o meu psicólogo, ele olhava para mim: Júlia, você quer ser a Júlia ou você quer ser Júlia do conto da Cinderela? E ele fazia eu refletir e eu pensava: não, eu não quero ser vítima da minha história, não quero ser vítima das circunstâncias que eu estou ou das circunstâncias que me foram surgindo. Eu quero melhorar, eu quero poder ter a oportunidade de conquistar aquilo que são os meus sonhos, aquilo que eu almejo para minha vida. E mesmo que sejam impossíveis, porque como sabiamente meu pai diz, sonhar não paga imposto. O nosso terceiro e último passo para saber se dizer é: não viva para satisfazer as expectativas dos outros. O filósofo começa aqui criticando um pouco da educação baseada em punições e recompensas, mas não é muito sobre isso que eu quero focar. Mas quando ele traz na página 125 um trecho dizendo: quando você deseja muito ser reconhecido, acaba vivendo para satisfazer as expectativas das pessoas que querem que você seja isso ou aquilo. Em outras palavras, você joga fora quem realmente é e vive a vida alheia. E lembre-se, se você não vive para satisfazer as expectativas dos outros, as pessoas não vivem para satisfazer as suas. Alguém pode não agir do modo que você gostaria, mas você não deve se irritar com isso. É natural. Aqui ele também trazia o exemplo de uma pessoa foi responsável de desenvolver certo objetivo no trabalho. E ela fica tão preocupada em satisfazer uma expectativa que o grupo tem dela, que ela fica tentando observar, ver se tem alguém olhando para o que ela está fazendo, ou tem medo da opinião alheia, sendo que ela deveria estar focada em, por exemplo, fazer um bom trabalho. O como isso a prejudicou, fazendo com que ela não vivesse a vida dela, mas a vida alheia, a vida que os outros teriam para ela. E olha que forte esse trecho do livro. Em outras palavras, você joga fora quem realmente é e vive a vida alheia. Um outro exemplo que é muito comum, que vemos hoje, de uma pessoa que tenta agradar a opinião alheia, é aqueles, por exemplo, que escolhem profissões só para manter um status ou para manter ali uma: nossa, olha, aquela pessoa estuda isso, ou aquela pessoa tem tal profissão, para manter o status, né? E o quanto isso é problemático, porque tira totalmente aquilo que é de você. A chave do vídeo aqui é: antes de você dizer quem realmente você é e aquilo que diz de você, você tem que saber tudo isso dentro do seu interior. Então, é com alto e bom tom que eu te digo: tenha coragem de dizer o que precisa ser dito, quando precisar, e de defender aquilo que você acredita. E
que é inegociável, porque isso também é saber se dizer. Mas a pérola pra mim, de todo o livro, é na página 260. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, apesar da câmera, porque eu não sei vocês, mas eu grifo muito o livro. Grifo muito mesmo. Se você for olhar, tá todo grifado. Só deixando registrado e para fechar com chave de ouro o vídeo. Então fica a dica de leitura. Eu espero que você tenha gostado dessa partilha. Se isso de certa forma fez sentido para você, compartilha comigo, me conte. Pode ser aqui nos comentários, pode ser no direct do Instagram, @julia_sentinela, para podermos fazer essa troca de ideias e para descobrir se vocês realmente gostaram do vídeo. E não esqueça de compartilhar, porque coisa boa a gente compartilha. Espero que possamos nos encontrar numa próxima oportunidade e até a próxima!